Desde muito novo, Pedro Guilherme acompanhou a mãe na produção e na venda de salgados. Portadora da síndrome de Tourette, ela encontrou no próprio trabalho uma forma de sustentar a família e nunca desistiu diante das dificuldades. Foi observando esse exemplo de dedicação que Pedro aprendeu o valor do esforço e, aos 7 anos, já fazia questão de ajudar nas vendas, dando os primeiros passos no empreendedorismo. Sempre estudei em escola pública e a minha mãe, ela vendia os salgados no período do final da tarde ali, vendia de casa em casa, né? Ela passava a buscar a gente na escola e eu ia junto com ela. Assim, quando eu via ela conversando, eu sempre fui uma pessoa de falar muito, né? Puxei esse lado da minha mãe, então eu ia junto com ela, pedia para ficar vendo, né? Como que ela fazia as abordagens, como que ela conversava com os clientes e, consequentemente, também acabava pegando os salgados ali da bandeja dela e oferecendo para os vizinhos, para o pessoal que estava lavando a calçada, para quem estava saindo da escola também eu oferecia. E, assim, foi algo que eu me apaixonei por vendas, porque eu gosto de conversar, né? Então, eu uni o útil e o agradável. Eu converso e ganho dinheiro ao mesmo tempo. Hoje, Pedro e a esposa dividem a rotina entre a produção dos brigadeiros e dos salgados. O trabalho começa cedo na cozinha e termina à noite nas ruas, onde ele conquista clientes e novas oportunidades. Mas nem sempre foi assim. Antes de viver do próprio negócio, Pedro passou por um período de desemprego, momento que mudou os rumos da história do casal. A gente trabalhava registrado, eu era vendedor de celular em uma loja específica e ela era caixa de supermercado. E a gente estava registrado, tudo bonitinho, só que teve um momento em que a minha esposa queria trocar de emprego, ela queria sair para outra área. E estava num ano bem ruim de contratação, sabe? Estavam contratando pouco e mandando mais pessoas embora. Então, nesse período, ela não conseguiu achar um emprego. E eu fui mandado embora em seguida, também fui dispensado, né? Tinha pouco tempo de empresa. Aconteceu também outras coisas por fora que impactou também. A gente teve uma moto furtada, né, que era o nosso veículo que a gente estava começando a utilizar ele para as vendas, né? A gente já tinha começado com os doces nesse meio período. A gente decidiu ficar só nos doces porque desde o primeiro dia que a gente fez para vender, teve um retorno, um bom lucro. Então, eu vi ali uma oportunidade de dar seguimento no que minha mãe fazia enquanto eu morava com ela. E foi a partir daí que a gente tomou essa iniciativa. Desde criança, Pedro entendeu que o trabalho era mais do que uma forma de ganhar dinheiro, era uma lição de vida. O que começou ao lado da mãe, hoje continua ao lado da esposa, com a mesma dedicação e o mesmo sonho de crescer. Eu, desde pequeno, sempre trabalhei com isso e eu tenho uma visão maior. Eu tenho uma visão de chegar a algo maior, uma empresa, talvez uma cafeteria, que é algo que me pega muito, né? Assim, hoje nós fazemos para pagar as contas, para se manter. A gente vive disso, mas o plano é a gente conseguir guardar um dinheiro, né, para poder evoluir a um próprio negócio, abrir uma empresa, um CNPJ e formalizar isso mesmo. O meu sonho é esse. A história de Pedro Guilherme mostra que o empreendedorismo pode nascer do exemplo dentro de casa. Com trabalho, persistência e apoio da família, ele transformou os ensinamentos da infância em uma profissão e segue construindo dia após dia o próprio futuro.